Hello, babies! Prontos para mais história? Show de bola! O nosso assunto hoje é maravilhoso. A gente vai falar hoje sobre o movimento abolicionista, pelo menos um pouquinho dele, né? Claro que não vai abranger aquela coisa toda, até mesmo porque o nosso conteúdo é pequenininho. E é para dar uma pincelada mesmo. E se a sua curiosidade te permitir, pesquisa, lê mais sobre esse assunto que é mega legal. E nós vamos falar também. Olha só que mega, ultra, hiper, ultra interessante. Durante os últimos anos de escravidão, né, africana, foram feitas algumas leis em favor dos escravizados, né? Muitas leis. E essas leis, pessoal, só foi permitido porque grupos de pessoas influentes na sociedade naquela época eles começaram a ter uma ideia pancadão. Porque, olha só, no Brasil não tinha escola para todos, né? Então, as crianças, mesmo dos nobres, eles estudavam um certo período aqui no Brasil e depois eles eram mandados para estudar fora do Brasil. Então, lá fora, muitos países não existiam escravidão. Então, essas pessoas vieram como médicos, advogados e engenheiros, e eles tinham outra mentalidade, eles tinham outro olhar, que para eles escravizar pessoas era o cúmulo. Então, eles começaram a ter essas ideias de libertar essas pessoas. Mas como fazer isso? Então, eles começaram a apoiar essa fim da escravidão, né? Eles eram a favor do fim da escravidão, não queriam mais que ver pessoas sendo escravizadas. E eles começaram a fazer um movimento, né? A criar grupos para poder influenciar as outras pessoas, os fazendeiros, né? As pessoas importantes, que a escravidão não valia a pena. E essas pessoas eram chamadas de abolicionistas, para abolir a escravidão, né? Por exemplo, nós temos como pessoas importantes daquela época e até nos dias atuais, como José do Patrocínio, Luiz Gama, Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José Mariano e muitos outros. Eu estou dando aqui só uma pincelada. Então, essas pessoas eram pessoas importantes, influentes. Eles não queriam essa história de escravidão, mas eles sozinhos, como é que ia influenciar um país inteiro? Aos pouquinhos eles foram conseguindo. E eles começaram criando leis, né, ajudando a influenciar e criar leis que melhorasse as condições de vida dos escravos. E para defender os escravos existiam as sociedades emancipadoras, que eles faziam parte. Como assim, Tia Lili? Eles trabalhavam secretamente, né? Assim, eles eram pessoas sociais, mas secretamente eles trabalhavam para libertar os escravos, comprando cartas de alforria, né, que é a autorização do escravo ser livre, ajudando escravos fugitivos a se libertar dos seus feitores, né, a fugir de vez, né, em segurança, criando leis para melhorar a situação dos escravos. Outra coisa que aconteceu, também muito importante, foi o Clube do Cupim, que era no bairro do Capunga, em Recife. Muito importante, porque conseguiu libertar muitos escravos e conseguiu influenciar pessoas a defender os escravos, a parar de maltratar, a colocar na visão dessas pessoas que eles eram gente, como a gente, e que precisavam de respeito. Muito importante isso. E a imprensa, como sempre, ela teve um papel muito importante, porque ela ajudou a divulgar tudo isso. Ela documentou tudo isso. E foi através dos jornalistas, né, que a campanha abolicionista ganhou força. Então, muitos daqueles nomes importantes que eu li só são importantes até hoje porque os jornalistas ajudaram a tornar esse momento muito importante. Só que as mulheres daquela época eram bem inteligentes, certo? O que foi que elas fizeram? Elas também criaram um grupo
que era Aves Liberta. Eu coloquei até aí, a agremiação Aves Liberta. O que essa agremiação fazia? As mulheres naquela época eram cheias de joias, ouro, pedras preciosas. Muitas delas vendiam suas joias e vendiam seus vestidos para poder comprar a carta de alforrias dos escravos. Olha só que inteligente essas mulheres espertas, hein? E essas senhoras da sociedade, elas criaram essa agremiação Aves Liberta, porque naquela época as mulheres não podiam se meter muito lá com os assuntos dos homens também não, sabe? Então elas tinham o grupo delas e eles tinham o grupo deles. Mas os dois grupos tinham uma só finalidade: ajudar a liberdade dos escravos. Pois é. Só que olha que legal, todas essas pessoas que participavam desse movimento, elas viram, contemplaram a sua vitória, o seu êxito nessa sua missão tão importante no dia 13 de maio de 1888. Grava aí na sua memória essa data. E o que aconteceu, Tireli, tão importante na sua data? Menina, não é que a filha do Dom Pedro II, a princesa Isabel, aproveitando que o pai tinha ido tratar de negócios em Portugal e ela ficou como princesa regente, tu acredita que ela assinou uma lei que determinava o fim da escravidão, ou seja, a abolição da escravatura no Brasil? Tu acredita? Bicha esperta, viu? Ela, ó, assinou o papel e tchau, papi. Assinou escondido do pai dela. Pagou o seu preço, né? Porque ele ficou mega chateado. Mas ela fez isso. Aproveitou que o pai não estava no Brasil, tinha ido para Portugal e assinou a declaração da lei que abolia de uma vez por todas. Tu acredita? Ela fez isso, a danada da Isabel. Pois grava aí, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou essa lei mega, ultra, super, hiper importante, abolindo no dia 13 de maio de 1888, de uma vez por toda, a escravidão no Brasil. Foi danada essa princesa Isabel. É claro que teve muitas pessoas importantíssimas por trás desse movimento. Escravos importantes que fizeram seu papel, senhores de engenhos que também aceitaram essa abolição. Então, muitas pessoas, não só essas que eu citei, milhares de pessoas, elas estavam a favor do abolicionismo. Só que, gente, olha só, veja a situação do negro escravizado no Brasil naquela época. Bom, ganhar a liberdade, mas onde morar? Onde trabalhar? Se não tinha onde morar, se não tem como trabalhar, como é que vai comer? Então, a situação deles não ficou muito boa, não. Mesmo com a liberdade, mas eles não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinha como trabalhar. Então, essa liberdade, ela ficou aí meio que complicada. A situação ficou muito difícil, porque eles não tinham moradia, não tinham trabalho, consequentemente não tinha comida, não tinha como sobreviver. Então, a situação do negro, depois que houve essa assinatura, né, a liberdade, digamos assim, eles não ficaram muito legal, não. Porém, a população ajudou, essas sociedades ajudaram, né? As pessoas foram criando consciência de que somos todos iguais, temos direitos, né? As pessoas somos diferentes, cada um, nunca ninguém vai ser igual. Então, aos poucos, a sociedade ela foi se modificando. Ainda tem muito que melhorar, ainda existe muito preconceito, muita falta de educação, né? As pessoas não tratam as pessoas direito, mas eu acredito sim que vai melhorar cada vez mais. Mas, enquanto isso, cada um faz a sua parte, combinado?
cada um que trate as pessoas com gentileza, com educação, né? Com delicadeza, tá certo? Então eu conto com vocês para propagar o bem, tratar as pessoas bem, com respeito, com dignidade, tá bom? Beleza? Show de bola? Amo vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.